Mas, pô, Milton, vem cá, você, cara, com a experiência que você teve, essa safra de jogadores do Brasil tá muito fraca, velho. Na verdade, o que eu acho assim, a grande discussão que o Brasil teria que fazer hoje não é se o Dorival é técnico para a seleção, se traz o Ancelotti, se traz o Guardiola, enfim, eu acho que essa não é a discussão. A discussão no futebol brasileiro hoje tem que ser por que o Brasil deixou de produzir craques como sempre produziu. O Brasil chegava nesses prêmios da FIFA e tinha lá 3, 4 caras concorrendo. Fila. Hoje em dia não tem mais. Nós ficamos anos sem ninguém ganhar, e agora recentemente o Vinícius Júnior ganhou uma. Mas se você pegar o Vinícius Júnior na seleção brasileira, desde o Kaká não ganhava. Desde o Kaká, exatamente. Nunca foi nada. Quer dizer, ele é um bom jogador, ele joga bem, mas ele não é o cara que desequilibra na seleção como ele faz no Real Madrid. Então acho que a nossa discussão hoje tinha que ser essa. Por que o Brasil deixou de jogar tanto? Por que deixou de produzir tantos jogadores? Por que ele joga no Real e não joga na seleção? Não sei. Talvez porque as companhias não sejam tão boas, né? Um Real, o time talvez seja melhor do que a seleção brasileira, enfim. Poderia encontrar uma série de explicações. E você acha que vem papelão pra nós? É difícil você dizer, né? Porque é um torneio que é eliminatório, como vai ser esse aí, e que é muito time, né? Muita seleção e tal. Agora, o Brasil tá sofrendo na América do Sul. Então. Nós estamos sofrendo na América do Sul. Que dirá quando enfrentar os europeus, né? Então, essa é a discussão. Por que a gente sofre hoje para classificar? E vai classificar com tranquilidade, por quê? Porque vão classificar 7 seleções de 10, né? Se não classificar também, parei, né? Se mata, né? Então, essa é a discussão. Por que a gente hoje não produz tanto jogador bom como já produziu? Quem que tá de técnico? Porque mandaram o cara embora? Não tem ainda. Não tem. Ramon vai voltar. Ramon. O Ramon foi o interino ali. Agora estão falando do Jorge Jesus, né? Que foi técnico do Flamengo. Esse cara é louco, hein? Esse aí é louco. É o que tá na pauta. Mas assim... ele já foi o nome dele, tava quase certo, ele vem... Também já... Aí parou, aí vem o Ancelotti, tá tudo certo, já tá escolhendo comissão técnica. Na tua opinião, Milton, quem que você gostaria de técnico? Cara, eu acho assim, a minha posição é assim, eu acho secundário quem vai ser o técnico. Eu acho fundamental é formar melhores jogadores. Entendi. A gente tem um time melhor. Perfeito. Porque mesmo que venha o Ancelotti, que é um baita técnico, talvez um dos mais vitoriosos da história, você traz o Guardiola, que na minha opinião é o melhor técnico do mundo. Eu também acho, Guardiola. Com esse time que tá aí, e com o jeito que é feito o nosso calendário, não vai resolver. Ou vai melhorar um pouquinho? Capaz que melhora um pouquinho. Mas não para você bater de frente com os gigantes da Europa, né? Mas vamos lá. Nós somos da época que a seleção brasileira ia jogar uma Copa do Mundo, os caras ficavam confinados em Teresópolis não sei quantos tempos treinando. Isso não é mais possível. Não, o que ele falou. Lembra disso? Eu lembro. Os coletivos da seleção que a galera 2 meses antes. 2 meses antes, os caras lá em Teresópolis ficavam lá. Mas hoje o calendário nem permite, mas então, você fazer o cara treina pra Copa do Mundo 15 dias. Jogo, o cara se apresenta na seleção brasileira uma semana, semana seguinte já tá jogando a Copa. Exatamente. Nem uma semana, menos de uma. O cara se apresenta na quarta, já joga no sábado. Entendeu? E chega tudo... Treina quinta, sexta e joga sábado. Não, como é que vai armar um time? Naquela estileira, né? Tudo de roupa de marca, fone de ouvido. Mas vamos combinar. Relojão. Vamos combinar. Todo mundo tá igual também, né? Como assim? Todas as seleções estão com o mesmo problema. Porque os jogadores hoje... Mas se você pegar na Europa, por exemplo, os times não jogam tanto quanto jogam aqui. As equipes, os clubes, se deslocam muito menos. E os trajetos são muito menores. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o time, no mínimo, faz 65, 70 jogos por ano. Nenhum clube da Europa faz isso. Embora eles estejam... A própria Europa esteja ampliando o seu calendário hoje em dia, né? Porque hoje tem... Esses torneios de seleção também são mais frequentes. Mas ninguém joga tanto como no Brasil, né? Então o calendário aqui também joga contra você melhorar o futebol brasileiro. Os jogadores... campeonatos. E o Brasil se desloca... Você pega um Flamengo... Ele se desloca 6 vezes mais que o Real Madrid. Sim, claro. Olha o tamanho do Brasil. Porque do nada o cara joga no Acre. Não, ele joga no Rio num sábado... Aí ele vai pro Equador na quarta-feira jogar. Volta pra Curitiba. Aí no sábado ele joga em Fortaleza. Você fala assim, mano... E aí na outra semana tem que jogar na Argentina. Ou seja, atravessa o continente. Né? Caraca. Esse é um problema. São as dimensões continentais. Então, mas até por isso eles deviam trabalhar por um calendário menor, com menos jogos, para você ter mais tempo de fazer essas viagens. Para você não cansar. Mas essa é a questão. Então, essa é a questão. A questão é grana. Mas o Textor bolou um plano. Qual seria? E deu certo ano passado. Ele não jogou o Carioca. Falou que o Carioca é uma bosta. Não, ele não jogou. Botafogo nem classificou. Não, botou time C. Ele botou 2 caras pra testar lá. Ele começou a temporada quando começou o brasileiro. Ele falou, cara, minha temporada começa em abril. Porque senão não aguenta, cara. Chega na reta final, tá todo mundo morto. E no final o Botafogo arrancou. Tinha gás. Só pra você ter uma noção, o Almada chegou depois da Olimpíada, pô. O cara jogou de...
agosto a dezembro. Gás total. O cara jogou 4 meses só, meu. Agosto, setembro, outubro, novembro, o cara jogou 4 meses. jogar 2 semanas. Se fosse campeão, não O interessa. cara jogou 20 jogos e foi campeão brasileiro. Puta Só merda, precisou 20 jogos do cara. Bota o cara aí 20 jogos, o cara vai resolver. Mas eu acho que o problema do nosso futebol, Mito, não sei se eu tô errado. Eu acho que nos anos 80, 70, 90, até os anos 90, o cara, tipo o próprio Neymar, por exemplo, pô, ele foi ídolo no Santos. Muito. Ele ganhou brasileiro, Muito. ele ganhou Libertadores, Sim. ele ganhou do tudo. Brasil. Copa do Brasil, ele ganhou tudo. Aí o cara foi embora. Hoje, o cara nem joga no clube. Ele tem Ele tá 17 mais- anos, já vai embora. Vamos embora com Você tem uma 16 ideia, o anos. Hendrick e 18, agora né? o Estevão, né? Estevão, Os é. 2 garotos do Palmeiras, só ficaram aqui um pouquinho no time profissional Por causa da porque idade, hoje né? a lei não permite que o jogador se transfira com menos de 18 anos. Cada idade. Então o Hendrick, quando fez 18, Vazou. vazou, e vai acontecer agora com o Estevão, né? Ele, se não me engano, acabou de fazer 18 anos agora. Então ele também Vai embora. porque completou 18 anos. Virando a temporada agora na Europa, provavelmente ele se apresenta lá. Ele vai Só pra por onde? isso eles Não ficaram. lembro. Porque senão já tinha ido antes, né? Já, Onde vai o provavelmente Estevão, Milton? Não lembro. vai para a Inglaterra, né? Vai para o Chelsea. O Chelsea. Aí vai pro Chelsea. Então, Jesus amado. só por isso eles ficam um pouquinho mais, né? Porque tem Sim. agora uma lei que obriga a ficar até os 18 Senão anos ia aqui no com Brasil. 15 Senão ia embora. com 15, nem jogava no profissional, entendeu? Que loucura, hein? É uma loucura mesmo. É o dinheiro, né, bicho? Mas o cara não vai. Não. Como é que se diz? Não cria mais identidade. Você não tem mais um Zico, um Roberto Dinamite. Não, O último, não. eu acho que o último grande ídolo do futebol Esquece. brasileiro vai pegando aí o Cássio no Corinthians, o Rogério Ceni no São O Paulo. Marcão no eu diria Parmeira, que o mas último- goleiro, pode ver. Você tá O falando último tudo de que conseguiu goleiro. um vínculo forte foi o Neymar, que você citou. É. Né? Porque se você Foi pegar faz um os caras que tempinho são já, craque, né? Craque, o Neymar é craque. Se você pegar esses caras, o Neymar foi o último que conseguiu brilhar bastante no time profissional do Santos, porque ele já, inclusive, era da seleção, ganhou a Copa Libertadores, ganhou a Copa do Brasil e tal. E só depois ele foi embora, né? E É ele já era verdade. titularíssimo, ele era ídolo do Santos e tal. Ele vai pra Copa? O Hendrick, por exemplo. Acho que não, Tá machucou meio de novo. baleado. O Hendrick, né? por exemplo, e o Estevão, embora a gente considere os dois muito bons jogadores, mas eles ainda não criaram um vínculo Não. né, com a torcida, porque ganhou muito. O Hendrick mal foi titular no Brasileiro que o Palmeiras ganhou. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, né? mas ele entrou como Acho titular que o na jogo dele última mais parte do foda campeonato, foi no último com a terço do virada do campeonato. Botafogo. Mas ele foi o grande responsável pelo título do Palmeiras, né? Não sei, eu tenho dúvidas. Você tem dúvidas? Que o Hendrick Se ele tenha foi sido o grande responsável pelo responsável, título. Na não. reta final, aquele jogo da virada contra o Botafogo, ele começou a jogar muito Não, naquele. Não tô dizendo que ele não jogou muito, mas importante. você dizer que ele foi o responsável no campeonato de 38 rodadas, que ele deve ter jogado 15. Sim, mas na reta final ele ganhou tudo, foi Sim, mas decisivo. o campeonato né? tem 38 rodadas, né? Não, concordo. É Mas desde ele, o começo, assim, né? Ele é Ele foi baita decisivo. do jogador espetacular. Não estou questionando o jogador, mas Eu o que eu entendi. questiono é o seguinte: ele só vira titular na metade daquele campeonato. Sim. Na metade do Campeonato Brasileiro, ele era banco no Palmeiras. Ele era reserva no Palmeiras. ele era Ele vira reserva. titular, o time cresce, ele Contra o ganha. Boca lá, que foi eliminado, ele entrou no final. E depois jogou pra cacete o cara. E agora tá sofrendo. E acho assim: No esses Real, jogadores vão muito cedo para a Europa, eles sofrem. É. Porque muda tudo. Muda o jeito de treinar, muda o jeito de se Sim. apresentar, conversa com a imprensa, tudo muda. Você vê, o Hendrick tá sofrendo para se firmar no Real Madrid. Tá. O Rodrigo hoje, tava esperando para encontrar vocês, eu li hoje que o Real Madrid deve vender o Rodrigo, aquele que era do Santos. Ele né? vai mesmo? vender o Rodrigo? Diz que vai vender o Rodrigo porque ele Não se eles não estão encaixou. satisfeitos com a Qual produção Rodrigo? dele. O que era tá do jogando Santos. O que era do Santos. Não, qual Rodrigo deles? com Y. O que tá jogando bem, que tá na seleção? É, o que tá na seleção do Real Madrid. Tá nos jornais de hoje. É Se você mesmo? pegar aqui, ó, Vão Real vender o Rodrigo? deve vender o Rodrigo porque Não eles se não estão encaixou. satisfeitos com ele, porque ele não se encaixou. Então, Que eu acho assim, esses coisa, caras também velho. vão muito cedo para a Europa sem ter estrutura psicológica, né, para enfrentar. Eu tô meio em choque time do como o Real Rodrigo Madrid. no- É, mas tá no noticiário de hoje. Pô, eu acho que ele tá na melhor fase dele. Não? Mas o Real Madrid não concorda. É. Como é que ele vai se encaixar no Real? Isso que é foda. Mas sei lá, uns 2 meses atrás vi um jogo dele e falei, mano, esse cara tá jogando demais. Até no time do Brasil, acho que ele ainda é um dos melhores, assim. O Vini Júnior não vem jogando bem na seleção, joga bem no Real. Olha ele aí, ó. É o Rodrigo, pô. Isso é mesmo. Que chamava de Rodrigo, É, né? porque é com Y, né? Os caras chamavam de Rodrigo. Eu não sabia que ele ia vazar do Real, não. Que doido. Tá, pelo menos tá no noticiário. Não de é, hoje os que caras o Real- contrataram o Mbappé, porra. Você quer o quê? Então. Vai jogar Pois é. onde? Vai jogar onde? Então, o cara não Então, você tem pega o encaixar. ataque Mbappé, Vinícius Júnior e o Bellingham, né? O Bellingham, atacante, é. enfim. Você tem que jogar muito pra jogar nesse time, né? Não, ainda tem o Hendrick. Tem o Hendrick, Quase que tá lá nada, também, né? enfim. Que Brigando também por tá posição. batalhando por... Eu gosto muito da filosofia do Real Madrid. Qual? Por isso que ganha muito, né? Porque uma vez um amigo meu me perguntou lá pro
Como é que eu esqueci o nome do presidente lá, o figura lá, tem um nome de rosa. Como é que é o nome do cara do Real Madrid lá? Enfim, Florentino, é esse cara aí. Isso. Por que o Real Madrid ganha tanto? Aí ele falou assim, aqui a nossa filosofia é o seguinte, a gente compra o melhor jogador do mundo e de cada posição. Sim, dá pra perceber. Pronto. Simples assim. Ó a turma, dá uma ligada. Você ganha tanto... Ai, que tristeza. Vocês ganham tanto por quê? Qual é o segredo do Real Madrid? Eles não formam jogadores. Eu compro... Deixa alguém formar. Quem é o melhor lateral esquerdo hoje do mundo? Aí em 2 anos esse cara vai ser o melhor do mundo. Já paga, já. Quem é o melhor volante? Aquele ali. Compra. Eles compram os melhores em cada posição. Os caras têm uma estrutura absurda, né? Acabou. Negócio, você vê o estádio, você vê puta estrutura absurda. Acho que é o time mais rico do mundo, né? É o time mais rico do mundo. O time mais rico do mundo disparado. Então, assim, o cara chega e compra somente... Ele não forma. O Barcelona já tem a tradição de formar jogador, né? Sim. E se você não tem estrutura, até psicológica mesmo, você não encara isso, né? Porque quando você é comprado, um desses aí, né? Aí é o Florentino Pérez. Quando você é comprado pelo Real Madrid, você pensa exatamente nisso. Cara, eu tô indo pro maior clube do mundo, o clube mais rico do mundo, que vai me exigir muito, né? Você acha que não pesa isso nas costas do cara? Bobagem. É difícil, né? Imagina o Henrique com 18 anos. Lembra o time do... Assim. Lembra o time do... na época, os Galácticos, né? Era Beckham, Ronaldo, Zidane. Que time era aquele, Como é que vai entrar alguém ali? Roberto Carlos. Mano, aquele time era um absurdo, cara. Aquele time era um absurdo. Então, assim, o Real Madrid tem essa filosofia. Quem é o melhor jogador da posição no mundo? O lateral esquerdo. Quanto é? Isso que é bom, Quanto né? Quanto custa? Traz, é o melhor. mas vê se encaixa, traz. Mas você vê o pensamento deles. Ó. Por exemplo, o Endrick, acho que na idade dele, com 15, 16 anos, ele era apontado como o melhor jogador do mundo. Na posição dele. Já começou a despontar. O cara na Copa São Paulo já era ídolo, né? O Endrick ganhou. O cara já falou, claro. Tem uma pérola ali. Esses caras começam muito antes, né? Então. Começam muito antes. Esses caras devem ter olheiro no mundo inteiro. Então, se bobear, o Endrick foi comprado com 16 anos pelo Real Madrid. Não sei quando é que o negócio foi fechado, né? Mas assim, só pode sair... eu lembro que falaram que ele vai ficar até 18. 18 ele já vai. Ele estreou no Palmeiras com 16 anos? Com 16 anos ele jogou no time do Palmeiras. A idade do teu filho. Idade do meu filho, cara. O Nico no Palmeiras. Jogando com o estádio cheio. Não tem maturidade nenhuma. Mas é isso. Coisa. É louco, né? Que o Endrick, assim... Eu acho a vantagem dele, na minha opinião, ele é um cara forte, né, bicho? Ele é muito forte. Ele é parrudo. Ele não é alto, mas é... Ele é parrudo e ele é bom de dar porrada nos outros também. Ele sabe dar porrada, não sei se... Porque geralmente o Neymar apanhava muito, né? Porque a galera fala, o Neymar era cai-cai, sacanagem. O Neymar apanha que nem um cachorro. Então, acho que ele pulava pra justamente a perna não ficar e machucar. Quebrar o cara no meio. É lógico, o cara pula pra não ficar com o tornozelo preso no chão, né, meu? Tem uma contusão. E o Neymar não era forte, não era parrudão, né? O Neymar era magrinho. Fisicamente ele sempre foi mais frágil. Exatamente. Né? Então eu vou jogar real. Eu queria o Renato Gaúcho como técnico. Da seleção. Eu queria. Eu não sei quem eu queria. Eu queria aquele cara que chega no vestiário. Rapaziada, vai pra cima. É o cara que joga da galera. Já foi campeão do mundo. Eu acho assim, o Renato, ele não considero o Renato um grande estrategista, um grande técnico dessa coisa tática e tal. Mas eu acho que ele deve ser muito bom, né? E é claro que a gente não sabe, porque a gente não joga bola, a gente não tá no vestiário com ele, que ele deve ser muito bom nessa parte, no vestiário, de conquistar os jogadores, de trazer os caras pro lado dele, os caras jogam por ele e tal. Então, nesse sentido, eu acho o Renato muito bom no que ele faz, né? Não considero ele um grande técnico, embora ele tenha uma carreira de muitos títulos. Eu acho que ele é um grande técnico. Mas acho que o vestiário dele é muito bom. Sabe por quê? Você acha que pra dar um gás tem que ser um técnico de fora, irmão? Tipo, cara, eu acho que tem que ser um bom técnico. Tem que ser o do Palmeiras, um Jesus, um português, Não acho que obrigatoriamente tenha que ser um cara de fora. Mas acho que também não tenho nada contra ser um cara de fora, entendeu? Eu acho que tem que ser um bom técnico. Acho que a gente tem bons técnicos no Brasil. Tem alguns fora que também são muito bons. Tem estrangeiros, como você citou, Abel, né? Que trabalham aqui, que também são bons técnicos, enfim. O grande problema, Bola, eu acho, na seleção, de você ser técnico da seleção, que é muito diferente do clube. Você só vai saber se o cara é bom técnico de seleção quando ele estiver lá. Por quê eu digo isso? O Abel Ferreira, o Dorival Júnior, qualquer um deles, o cara tem a semana inteira para trabalhar com os jogadores. Perfeito. Convive na concentração, ele conhece todo mundo de perto, ele sabe como cada um reage. Você sabe que uma vez eu fui uma entrevista com o Filipão, na época que o Filipão estava no auge, saiu do Palmeiras, campeão da Copa do Mundo e tal.
Uma vez nós fizemos com ele lá na ESPN, no Bola da Vez, e ele falou a seguinte coisa, ele falou, você sabe que eu não posso dar bronca num jogador do mesmo jeito que eu dou no outro jogador. Ele falou, na seleção. Qualquer lugar. Entendi, do mesmo jeito. Cada jogador reage de um jeito, ele falou. Ele citou, por exemplo, e isso é uma história conhecida, não vou quebrar nenhum sigilo aqui. Vocês lembram do Júnior, lateral esquerdo do Palmeiras? Não o Júnior, claro, o Gago. Capacete. Aquele baixinho, magrinho, lateral esquerdo do Palmeiras. Ele falou, se eu chego na beirada do campo e grito com ele, dou um esporro nele, ele some no jogo, ele desaparece. Estão com ele sente. Sabe como é que ele fazia? Ele chegava na beirada do campo, Juninho, não faz assim, Juninho, faz assado, não sei o quê. Caraca, eu não sabia até a voz do tom mais baixo. Isso foi a história que ele contou. Sim. Então, cada um, e tem jogador que só responde na porrada. Você tem que chegar na... puta, entendeu? E tem jogador que só reage assim. Então, até isso, loucura, você no dia a dia vai conhecendo o jogador de perto. Jogando, né? Perdendo, ganhando. Na seleção você não tem isso. Na seleção você convive hoje com o cara durante uma semana e meia, né? Porque o time joga geralmente, agora tá jogando assim, né? Na quinta e na terça, por exemplo. Então a seleção se apresenta na segunda. Na quarta-feira seguinte já tá todo mundo em casa. Já vai embora. Então você tem ali 10 dias, 2 jogos no meio desses 10 dias, você faz no máximo meia dúzia de treinos. E nessa meia dúzia de treinos você tem que passar o que você quer em termos táticos, em termos técnicos e tal. Você tem que conhecer os caras, a sensibilidade de conhecer como cada um reage. O jeito de falar. Não dá tempo. E não tem mais amistoso, né, Milton? Por isso que no clube é mais fácil de você fazer isso do que fazer na seleção. E não tem mais amistoso como tinha antigamente. Porque o calendário não deixa. Não tem tempo. O calendário não deixa. Tinha amistoso pra caramba. Agora é tudo valendo, né? Você acha que tem sentido essa eliminatória que o Brasil tá jogando agora da América do Sul? São 10 equipes. Então você faz 18 jogos ao longo de 3 anos. Para classificar 7 seleções. Não tem o menor sentido você fazer um turno e retorno com 10 equipes, jogando 18 rodadas para classificar 7. Não tem o menor sentido isso. Mas por que faz isso? Porque eles querem vender jogos para televisão. Se você vender meia dúzia de jogos é um preço, se você vender 18 jogos é outro preço, entendeu? Então tudo isso influencia. Porque não tem o menor sentido hoje você fazer tudo isso por causa de uma eliminatória sul-americana. Você podia estar aproveitando para enfrentar equipes da Europa, para fazer amistosos, para fazer torneios aqui, como a gente já teve no passado, né? E hoje em dia não se consegue fazer nada disso. Os clubes têm muitos jogos e tal. O clube pode não ceder o jogador? Existe isso? Se a data é FIFA, se é um torneio oficial da FIFA, você não pode rejeitar a convocação. Se é um amistoso, vai jogar com o Bolívia. Aí pode. Aí o clube vai falar, não, para esse amistoso eu não vou emprestar. Se é jogo oficial, data FIFA, você não pode recusar. Você pode até negociar com a CBF, não me convém com esse cara aqui, porque eu tenho um jogo importante ali. Eles tinham que dar um calendário... Recusar simplesmente não tem. Mas é que você falou, tem muito jogo. Eles tinham que dar um calendário de Copa, tipo, 50 dias antes da Copa. Entendeu? As seleções. Então, mas para isso, você tem que diminuir os campeonatos todos, né? Não, pelo menos ano de Copa do Mundo. 2026. A Copa geralmente é em junho. Meio do ano. Meio de abril todo mundo tem que encerrar. E aí os caras se apresentam. Mas o dinheirinho vem da onde? Mas essa é a questão. Então. Essa é a questão. Por que o calendário hoje é inchado? Porque quanto mais campeonatos você põe, quanto mais jogos você tem, mais você vende para televisão. Claro, mais você vende para patrocinadores. Mas eu acho que perde a qualidade a Copa. Eu acho que a Copa perde a qualidade. Não há dúvida disso. Que o Milton tá falando. Eu não tenho a dúvida disso. Quer dizer, no grande holofote do mundo, os jogadores não vão estar no seu melhor. Pelo contrário, eles estão aumentando, inclusive a Copa. Essa próxima Copa vai ser maior. Tem quantos times? Trocentos clubes, entendeu? Trocentos países para participar da Copa. Então até aí, Canadá, e você pega México, Não, mas vai ter o dobro de times. Mais seleções participando. Mais seleções, exatamente. Vai ter mais... E em 3 países, né? E aí tem isso, as viagens são maiores. Vai ter gente jogando no México, vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, volta, enfim. Que loucura, até isso, velho. Até a Copa do Mundo está crescendo, então... 48 países. Pois é. 32. Eram 32 equipes. Puta merda. Por isso que a América do Sul vai classificar 7 seleções. Em 10, 7 avançam. Ainda bem, né? Porque se fosse 3, a gente isso no mata-mata rapidinho. É o que você falou, se não classificar, se mata, né, pô? Então, se fossem 3, o Brasil não entraria, não. Não. Pois é. 3, 4, geralmente são 4, 5, quinto é repescagem, né? Então, o Brasil estaria no sufoco para classificar. Suando. Agora, com 7 vai classificar sem fazer força, né? Eu nem sei que posição está o Brasil nessa eliminatória. Não tem sentido você classificar 7 seleções em 10. E ainda fazer turno e retorno. Você levar 3 anos para fazer isso. Pô. Não tem. O Brasil, eu nem sei como é que tá na eliminatória, a tabela. Vou ver aqui, ó. O Brasil tá em quarto. Então.
Tá ali, né? Se fosse 4-5... Tava com o Catoba na mão já. A sorte é que o Brasil... se classificam Quem que é o 6 e o sétimo? sétimo é repescagem. Então. Aí tá fora. Bolívia, Peru e Chile. O Chile tá em último, hein? É. Que coisa, hein? Futebol chileno sempre foi um bom futebol, né? Primeiro tá a Argentina, é isso? Argentina disparado. Tá, tipo, dando aula. 31-23 o segundo lugar. No Equador. Ou seja, a Argentina, em 7 ela já classificou. Né? Já, porra. Fácil. Então... Segundo Equador. Equador. Que Tá com o coisa, time. depois Uruguai. Uruguai, Brasil e Paraguai empatado. E Colômbia em sexto. Mas o futebol América do Sul melhorou bastante, né? Assim, esses caras, tanto do Uruguai quanto da Colômbia, jogam tudo na Europa. Mas os brasileiros também, né? Sim, mas são jogadores de qualidade, né? Mas aqui a gente não vê isso refletindo no futebol brasileiro, né? Eu digo futebol brasileiro, seleção brasileira. Às vezes que eu não me conformo. Eu acho que o nosso futebol interno caiu muito, mas a seleção também caiu muito. Você pega o Vinícius Júnior, ele chega com a camisa amarela, não faz nada. Erra passe, besta. Mas isso tem normal, né? Tem jogador que é de clube, tem jogador que é mais seleção. Mas não É uma coisa convoca meio mais o inexplicável, cara, mas então, tem. caralho. Não tem como não convocar. Pô, cacete. Vai botar quem lá? Pra botar um cara Vai que não botar o acerta Hulk? Põe o Hulk Porra, depois. não De dá, repente né? é melhor que... Mas eu levaria o Hulk, sabia? O jogador Coringa, mais velho, mais experiente. Não sei, eu tenho... Leva o Zico. Trombador. Não, mas assim, eu sou a favor, voltando ao assunto do treinador, eu sou a favor do Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho, primeiro, o Brasil nunca teve um treinador de fora, né? Nunca teve. E ganhou 5 Copas do Mundo, né? Ganhamos 5. Aí você pega o Renato Gaúcho, ele é um cara que, primeiro, ele joga pra frente, coisa que o futebol brasileiro gosta, ou não? Gosta. Ele joga pra frente, o Renato Turma Gaúcho. Ele não é um gosta. retranqueiro. O Tite é um puta retranqueiro. Ele joga futebolzinho. O Renato não. O Renato é futebol. O Dunga. Cara, lembrou do Dunga. Não, mas o Dunga não era tão. Ah, merda. Não, mas o Tite. A gente podia passar sem essa. Podia, pô, então. Caraca. velho. Mas o Renato, eu acho que ele Dunga. joga pra frente. E o Renato, ele é aquele cara que mata no peito, sabe? Ele não se esconde pro jogador. Ele é. Não, eu acho que ele tem foi uma campeão vantagem. do mundo, né? Ganhou Ele no tem uma Grêmio. vantagem assim, que ele chama muita atenção, né? Uhum. Ele tira um pouco o foco de cima dos jogadores. Embora na seleção seja um pouco diferente, porque os caras são muito conhecidos, tem fama internacional e tal. Mas ele chama muito atenção, né? Você pega os clubes onde ele passa, em geral, o centro do noticiário é ele, né? O que ele falou na coletiva, Que eu acho bom, o que ele deu no time e tal. Diferentemente de outros técnicos que perdem um pouco em termos de popularidade para jogador, né? Então, mas Ele isso. atrai muito. Então, mas isso, no meu ponto de vista, é bom pra proteger o jogador que tá ali sob pressão, entendeu? Ele deixa comigo, galera, choca lá, deixa que eu saia na Não porrada com esquenta esses a cabeça, caras. E o moleque gosta disso, entendeu? O moleque gosta. Ah, mas essa turma também quer aparecer hoje em dia, Porque vai. assim, velho, se você Os pegar jogadores. o corpo técnico, o Brasil no papel é bom pra cacete, né, Milton? Não acho ruim, não. O time brasileiro no papel é muito no bom, papel, sim. mas não tá jogando. Nada. É assustador. É sofrível. É assustador. É. O abismo que a gente ficou pra Argentina é de 5 anos pra cá. O Brasil só Mas dava você sabe- sacolada na Você Argentina. sabe que o Mano Menezes, que agora voltou lá pro Grêmio, ele falou uma coisa essa semana que eu concordo muito com ele. O Brasil tem muito jogador médio. Faltam os Super extra craques, classes, os craques. né? Faltam os craques e tal. Que é exatamente o que eu penso. Eu acho que o Brasil, você tem bom jogador. O Rodrigo, que a gente viu ali, não é bom jogador? Sim. Muito bom jogador. muito bom. Vinícius Júnior é bom jogador? Muito Bom, bom jogador. Joga no Real. Você tem vários jogadores que são bons jogadores, mas nenhum deles é top de linha, aquele cara que você sabe que vai concorrer ao prêmio. Nenhum deles é Ronaldo, nenhum deles é Romário. Não nenhum chega deles é perto. Gaúcho. Não Ronaldinho chega Gaúcho, perto. entendeu? Esses caras, você sabia que Rival. eles estariam brigando para ser melhor do mundo. Hoje em dia você não tem essa certeza.